Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pastor Ricardo Nascimento, seu irmão e amigo, está aqui orando, meditando na palavra de Deus e Deus me deu uma mensagem para a sua vida, né? Que Deus possa te abençoar com essa mensagem. Eu quero falar sobre profetas. Isso, profetas, verdadeiros ou falsos. Como identificar? Bendito seja o nome do Senhor. O objetivo desse vídeo não é atacar pessoa alguma, não é criticar pessoa alguma, não é denegrir a imagem de ninguém que se diz homem de Deus ou mulher de Deus. Mas o objetivo desse vídeo é te alertar, ajudar pessoas a sair do erro, da mentira e do engano. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, no capítulo 24 de Mateus, ele falou uma coisa muito séria sobre o surgimento de falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes. E Jesus falou uma coisa muito preocupante, muito interessante, que ele disse que os falsos profetas vão ser muitos falsos profetas, e que vai enganar a muita gente. Se possível, até os eleitos eles vão querer enganar. Louvado seja Deus. E tem muita gente no engano, sendo enganada por pessoas com maus intenção, que usa as coisas de Deus e se aproveita da fragilidade das pessoas, se aproveita do sofrimento alheio para tirar vantagem disso. Se aproveita que as pessoas não têm conhecimento da palavra de Deus, se aproveita que as pessoas não estudaram, e aí ele se aproveita. O falso mestre, o falso profeta. E eu estou gravando esse vídeo aqui para que sirva de alerta, para que sirva de ajuda. Sempre existiu falsos profetas. No Antigo Testamento, um dos grandes problemas do povo de Deus, dos homens de Deus verdadeiro, foram os falsos profetas. Porque o falso profeta, ele sai do meio do verdadeiro. Para existir o falso, teve que existir o verdadeiro primeiro. E todo falso profeta, quem está por detrás dele é Satanás e seus demônios, que é o pai da mentira, que é o maior de todos os enganadores da história da humanidade e do universo. Tudo de mal, de ruim começou nele. E ele está infiltrado por detrás dos falsos profetas. O apóstolo Paulo também, nas suas cartas, começando ali em Romanos, foi em torno de 13 cartas, ele também fala sobre os falsos profetas. Paulo disse que tinha um certo temor que depois da sua partida ia surgir homens gananciosos, homens enganadores, homens mentirosos, homens que só querem se aproveitar das pessoas. Mas vamos lá. Como identificar o falso profeta? Primeiro, o falso profeta, ele saiu do meio do verdadeiro. Ele saiu. São pessoas que não querem estar debaixo de liderança, são pessoas que não querem se submeter a líderes, são pessoas que não querem estar debaixo de uma cobertura espiritual, são insubmissos, são rebeldes, desobedientes. Ele sai do meio dos verdadeiros. Essa é a primeira característica de um falso profeta. E ele sai falando mal. E ele sai falando mal, querendo atrair as pessoas para si. Louvado seja Deus. Segunda característica de um falso profeta é que ele não tem intimidade com Deus. Ele não tem um relacionamento com Deus.
Ele usa as coisas de Deus, mas ele não tem intimidade com Deus. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7 ali, Jesus falou sobre o falso profeta. Ele disse assim, pelos seus frutos os conhecereis. E Jesus disse, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Bendito seja Deus. Que pelos frutos do falso profeta nós ias conhecê-lo. O falso profeta, ele usa as coisas de Deus. E Jesus disse, naquele dia, muitos vão dizer, expulsamos demônio, pregamos, libertamos, curamos enfermo. E Jesus disse, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço, praticante da iniquidade. Ou seja, são pessoas que usam as coisas de Deus, mas não têm sequer comunhão, temor de Deus. Outra característica do falso profeta, ele profetiza o que as pessoas querem ouvir. Eles profetizam o que as pessoas querem ouvir, não o que as pessoas precisam ouvir. Quem é que não quer ouvir que vai ficar rico? Quem é que não quer ouvir que vai prosperar? Quem é que não quer ouvir que vai ser feliz a vida toda? Quem é que não quer ouvir que acabou-se os problemas? Né? Quem é que não quer ouvir que nunca vai ficar doente? Quem é que não quer ouvir que vai ter um bom emprego, uma boa casa, um bom carro? O falso profeta, ele profetiza o que a pessoa quer ouvir. Louvado seja Deus. Mas o verdadeiro profeta, ele profetiza o que as pessoas precisam ouvir. E as pessoas precisam ouvir que elas precisam se arrepender dos seus pecados. As pessoas precisam ouvir que o problema, muitas das vezes, é a própria pessoa que desobedece a Deus e a sua palavra. A pessoa precisa ouvir que ela precisa crer em Jesus Cristo e na sua palavra e abandonar a vida de pecado que leva, e assim ela vai ter uma vida abençoada e próspera. Todo verdadeiro profeta sempre chamou o povo ao arrependimento para depois profetizar bênçãos materiais ou qualquer tipo de bênção que seja. Outra característica do falso profeta, ele profetiza por interesse. Ele profetiza não porque Deus manda, mas por interesse. Ele vê na pessoa que pode arrancar alguma coisa de uma pessoa, que pode tirar alguma coisa daquela pessoa. Então ele profetiza na vida daquela pessoa para arrancar coisas daquela pessoa. A Bíblia fala na carta do apóstolo Pedro que no final dos tempos, os falsos profetas iam fazer das pessoas comércio. Comércio. Profetizar, né? Venda de bênção, venda disso, venda daquilo. Compre essa toalha que Deus vai te abençoar. Compre essa caneta ungida que Deus vai te abençoar. Compre essa rosa ungida que Deus vai te abençoar. Compre isso, compre aquilo que Deus vai te abençoar. Isso é mentira. Para uma pessoa ser abençoada, ela só precisa crer em Deus e na sua palavra e obedecer a Deus e a sua palavra. Outra característica do falso profeta. Outra característica do falso profeta. Ele detesta o verdadeiro profeta. Falso profeta não gosta de verdadeiro profeta. Falso profeta, ele detesta o verdadeiro profeta. Falso profeta não gosta de estar perto de verdadeiro profeta. Ele quer distância do verdadeiro profeta. Observe que nesses lugares onde estão os falsos profetas, só eles pregam. Só quem é do grupo deles. Ele não convida pregadores, pastores de outros ministérios, de outras igrejas. Só eles ali que pregam. Só o grupo dele é um grupo fechado. Por quê? Porque ele detesta o verdadeiro profeta. Ele detesta aquele que é verdadeiro. Outra característica de um falso profeta. Outra. Sempre está envolvido em escândalo. Sempre surge uma bomba, uma coisa aí envolvendo eles. É sonegação, nunca se firma nos seus relacionamentos conjugais, casa hoje, daqui a pouco se separa, arruma outra e vice-versa. E sempre o nome deles estão envolvido em coisas erradas, coisas que Deus não se agrada. Essa é outra característica do falso profeta. Outra característica de um falso profeta, ele não tem temor às santas escrituras,
a palavra de Deus. Ele não tem um mínimo temor. E o que eles profetizam não tem base nas Escrituras. Não tem nenhuma base bíblica. Ele não tem assim um temor com a palavra, ele não tem um respeito à palavra de Deus. Pode ver que na maioria desses lugares dos falsos profetas, nem a Bíblia se é aberta para pregar. Ali eles falam do fruto da sua imaginação, daquilo que eles pensam e acreditam ser verdade. Essa é outra característica de um falso profeta. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Outra característica de um falso profeta, ele não visa a salvação, que é a coisa mais importante que tem na Bíblia Sagrada, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a salvação da alma do homem e da mulher. E o falso profeta, ele não visa isso. Ele não tem isso como foco, como objetivo. Ele não visa isso, porque a Bíblia é clara. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta isso? Mas o verdadeiro profeta, ele tem como alvo, objetivo central, é a salvação da alma. É a salvação da alma. É a salvação da alma. Essa é outra característica de um falso profeta. Eles não têm como alvo, como objetivo central, a salvação. Outra característica de um falso profeta, eles têm a mania de sair ungindo tudo. É caneta ungida, é rosa ungida, é roupa ungida, é sal ungido, é réplica da Arca da Aliança. É tanta coisas que eles ungem. Para quê? Para vender e enganar as pessoas. Na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, só existe duas formas de unção. É quando se unge um homem de Deus para o ministério ou uma mulher, e quando se unge um enfermo para orar para ser curado. Fora isso, não tem mais que ungir nada. Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. A Bíblia fala que no fim dos tempos vai surgir muitos falsos profetas. E o falso profeta, ele promete um caminho mais curto, ele promete um caminho mais fácil, ele promete um evangelho fácil, onde Deus só quer o coração, né? A pessoa pode levar a vida de pecado, de mentira, de engano, o que importa é o coração. Isso é mentira. Deus salva é o corpo inteiro, corpo, alma e espírito. Cuidado, cuidado. Está surgindo muito falsos profetas, falsos pastores, falsas igrejas. E o objetivo deles é te tirar da verdade. É te tirar da verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus, a verdade é Deus, a verdade é o caminho do Senhor. Acorda, abre o olho. Eu fiz esse vídeo aqui, observe que eu não direcionei nome a ninguém, nem placa de igreja de ninguém. Mas se você observar essas características, porque quando você for a uma igreja, qualquer lugar que se diz igreja, observa primeiro as coisas, dá uma observada, uma analisada, para você não ser enganado. Que Deus te abençoe, tenha um dia de vitória. Eu sou o pastor Ricardo Nascimento, seu irmão e amigo.